Olá, estamos começando aqui o nosso Ponto de Vista, sempre ao vivo aqui pela Santa Cecília TV, neste horário da 1h30 da tarde, não é? E você sempre acompanhando e conferindo a nossa reprise, também de segunda a sexta, a partir das 20 horas, 8 da noite, com a discussão, o debate, não é? O horário tradicional do debate político e do aprofundamento de temas importantes como educação, meio ambiente, transporte, segurança pública, e especialmente a saúde, nesta edição de quinta-feira. São os temas comuns, né? Todos nós que vivemos aqui na região metropolitana, e claro, e o debate sempre também aprofundado dos temas de importância, de interesse nacional, que são muitos, né? Agora estão dando aí uma repercussão gigantesca para a decretação da prisão domiciliar, se não me engano, né? Do ex-comediante do CQC, ou ex-participante do CQC, o Danilo Gentili, né, que tem um programa noturno aí e tal, e ele atacou em 2016, xingou, na verdade, né, a deputada federal Maria do Rosário, que aliás é campeã também em avacalhação, em xingamentos, né, e curioso que o presidente Jair Bolsonaro fez um post em solidariedade à decisão judicial, né, que não devia ter feito, né, em solidariedade ao Danilo Gentili, dizem que decisão judicial cumpre-se, né? Ou recorre-se ou se cumpre, né? Não se deve debater nem discutir, né? Mas o próprio presidente da República fez um post aí no seu Twitter, uma tuitada para variar um pouco, em defesa e solidariedade ao Danilo Gentili. Se fosse com um dos filhos dele ou com a mulher dele, não é? Que o Danilo Gentili chamasse de prostituta, não é? E outras coisas mais aí que ele fez com relação a deputado, eu acho que, veja bem, a comunicação, a liberdade de expressão, né, ela tem que ser defendida sempre. Mas eu acho que há limites para isso, né? Eu acho que a pessoa não pode abusar nem exagerar naquilo que faz, tá certo? Pelo que o vídeo que eu vi e pela repercussão, né, pelo que eu acompanhei, tudo que ele colocou em relação a deputada, exagerou na dose, assim, brutalmente. E foi processado, enfim, cabe recurso ainda, talvez o STJ, enfim, STF, não sei onde vai parar isso, ele acabe revertendo essa situação, não sei, né? Agora, o que é curioso é que o Rio de Janeiro ficou embaixo d'água, né? 10 mortos, 11 mortos, uma coisa terrível, né? E antes disso, os soldados do Exército metralharam, né, com 80 tiros, 80 disparos, o carro de um civil, mataram um professor, feriram um outro senhor. Nós comentamos aqui esse caso, né? E até agora, o presidente da República não se manifestou. Ué, é estranho, né? Reprise confirmado sempre, do ponto de vista, de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 8 da noite, para você acompanhar também aqui na Santa Cecília TV. E como eu falei da área da saúde, a gente, ladies first, sempre aqui no programa, né? Ana Paula Valeiras, que é a chefe do Departamento de Vigilância da Saúde aqui de Santos, participa com a gente mais esta edição do Ponto de Vista. Prazer recebê-la, tudo bem? Tudo bem, um prazer estar aqui novamente com vocês e estou sempre à disposição para o que tiver que falar sobre a saúde aqui do município. Muito bom. Obrigado, Ana Paula, por estar conosco. Uriel Vilas Boas, que é de todas as áreas, tá certo? Da educação, do meio ambiente, do transporte, da saúde, enfim, da comunicação, sempre atento, né? É um Mr. Cidadão aqui em Santos, participa com a gente também em mais essa edição. Tudo bem, Uriel? Tudo bem, muito obrigado pela insinuação em relação à minha atividade, mas eu classifico isso como cidadania. Sim, nós não podemos simples e tão somente ficar na dependência, esperando, nós temos que participar. E não me considero assim o dono da verdade. Gosto do debate, da discussão, e o programa me incentiva muito a isso, porque os temas que são abordados aqui são por demais importantes. Eu cumprimento todos que estão na mesa e cumprimento também aqueles que estão assistindo agora. Boa tarde, e aqueles que assistirão à noite, uma boa noite para todos. E no dia do infectologista, nada melhor do que ter aqui um dos grandes nomes aí dessa área aqui na cidade, no estado, enfim, que é o médico Dr. Ricardo Aiden, mais uma vez colabora com a gente, participa conosco aqui do Ponto de Vista. Parabéns pelo dia
dessa especialidade tão importante. E Ricardo Aire, obrigado por estar conosco mais uma vez. Tudo bem? Obrigado, eu que agradeço, Buturão, Marcos, Ana, Uriel. Sempre um prazer estar aqui, né? Debatendo, como o Uriel bem falou, coisas de cidadania. Porque a gente aqui às vezes tem a oportunidade de falar do trânsito na cidade, de falar de coisas que nos afligem, né? Não só da nossa área. Mas hoje, de fato, é um dia para a gente refletir bastante, nós infectologistas, da dificuldade do exercício da nossa profissão, das agruras e tudo mais. Mas nada nos detém. Eu falo que enquanto eu me olhar no espelho e meu olho estiver brilhando, eu estou no jogo. Perfeito, é assim que se fala. Isso aí. Muito bem. Lá na Ponto Marco Santana, atento às redes sociais e às transmissões nossas, né? Aqui do Ponto de Vista, e a sua participação, que é sempre importante conosco. Tudo certo aí, Tudo certo, boa tarde a todos. Parabéns ao Ricardo Aire, na pessoa do Ricardo, eu cumprimento todos os infectologistas e mandar um cumprimento especial ao pessoal do GAPA, que hoje completa 31 anos de existência, de uma batalha incessante, incansável, muito valorosa para todos nós aqui, na pessoa da Nancy Alonso. Meus parabéns. E eu quero cumprimentar você que nos acompanha ao vivo, convidar você a participar também do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão, pelo Facebook, Ponto de Vista, Código Buturão, ou então por e-mail, contato@pontodevista.tv.br. O programa também pode ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br/tv. As edições anteriores do Ponto de Vista ficam disponíveis na internet também, no nosso canal no YouTube e na nossa página no Facebook. E você que nos acompanha a reprise às 20 horas, uma boa noite. Sempre o nosso mantra, o programa é ao vivo, né? Acaba às 2h30 da tarde, até a reprise 8 da noite. Só Deus sabe, às vezes até ele duvida, das coisas que acontecem na nossa combalida República Brasileira, tá certo? Um abraço especial aqui ao Henrique, lá do bairro do Imbaré, ele está aposentado e que acompanha diariamente aqui o Ponto de Vista. E outro abraço também lá para o bairro do Imbaré, para a dona Maria Otávia, né? Que nada mais é do que mãe aqui da Ana Paula, né? Que participa com a gente mais dessa edição. Um beijo para a senhora. E obrigado também por estar conosco aí diariamente aqui acompanhando a gente, né? Os debates, enfim, às vezes os embates que a gente coloca em pauta aqui diariamente aqui no nosso Ponto de Vista, né? Mas o GAPA, o grupo de apoio, estou me faltando o nome aqui. Portadores de AIDS. Portadores de AIDS. Portadores de AIDS. O grupo de apoio aos portadores de AIDS. Na verdade é um apoio mesmo, né, o Ricardo Aire? Sim, eles têm uma longa trajetória, Nancy, né? Na época que eu fui coordenador do programa, aí, durante 8 anos, tivemos uma convivência bastante estreita e era uma das ONGs que trabalhava forte e pesada. Aliás, essas ONGs ligadas ao HIV/AIDS, hoje elas feneceram um pouco no país inteiro e isso faz falta, porque o espírito crítico de quem está vivenciando o problema mais de perto ou até tem a doença, sempre movimenta as coisas. Vide, por exemplo, na questão da hepatite, a gente tem aqui o Combativo Jeová, né, e o Grupo Esperança, e outros grupos que atuam fortemente e que abrem portas e conquistam coisas. Isso tem que ser mesmo de baixo para cima da sociedade. Com relação à AIDS, acho que, na verdade, é mais a prevenção, né, Ricardo? Sim, não, tem muito a ser feito, né? Eu amanhã tem um curso lá na Associação dos Médicos, que eu faço aí uma vez por ano, e vamos falar exatamente disso. Eu estava revendo um material aí apresentado em congressos internacionais, mesmo nos países muito desenvolvidos, com uma saúde pública de qualidade excelente, por exemplo, nos Estados Unidos, isso continua sendo um grave problema de saúde pública, com a questão dos opiáceos, do uso de opiáceos injetáveis, cresceu demais o número de casos de HIV/AIDS, cresceu demais o número de casos de hepatite C, e no rastro disso tudo tem outros grupos que adotam determinados comportamentos e que facilitam a transmissão. E a gente vê lá que mesmo a profilaxia, a prevenção, como você falou, né, que é um programa recém-lançado pelo Ministério da Saúde do Brasil, a PrEP, profilaxia pré-exposição, onde um dos parceiros ou parceira tem o vírus e o outro não tem, esse outro que não tem, então toma remédio para prevenir, isso está ensejando uma coisa. Ele acha que é suficiente tomar
o remédio e que não precisa mais usar camisinha. E no rastro disso cresceu extraordinariamente o número de pacientes com gonorreia, sífilis e outras ISTs, doenças sexualmente transmissíveis. E, logicamente, que então você vê que mesmo num país como esse, nos Estados Unidos, né, uma saúde pública altamente desenvolvida, com controle das coisas, o problema é muito grande. Então, imagine nesses Brasis, dentro do grande Brasil que a gente tem, né? O colega meu lá no Tapajós, ele vai atender a população ribeirinha de barco. É emocionante ouvir o relato dele, é um negócio super legal, mas aí vocês vejam a dificuldade num país como o nosso. Uma aventura, né? É uma aventura. Então tem muito a fazer. Mas o que eu fico preocupado é que nós vivemos hoje com a tecnologia, a comunicação, a informação e pessoas de alto nível, que eu diria assim, de expressão, cometem esses absurdos da droga e, consequentemente, também de umas doenças desse tipo, onde há toda uma campanha, e foi feita na época, uma campanha intensiva de prevenção, de cuidados, e mesmo assim nós tivemos um país como os Estados Unidos, né, um país aí de primeiro mundo, líder no mundo em várias questões, também liderando esse tipo de procedimento. A gente fica preocupado porque nós já tivemos artistas famosos que fizeram essas bobagens e chegaram a esse ponto. E curiosamente, né, só complementando, na relação amorosa, é um negócio interessante, ele não se preocupa com o parceiro ou a parceira. Então, nós precisamos continuar intensificando esse trabalho, que há muitos voluntários, muitas pessoas sérias, Ricardo é um exemplo disso, que trabalha nessa área, para que a gente consiga fazer com que as pessoas pensem, avaliem o significado de quem está doente ou da transmissão dessa doença. E a droga, infelizmente, há uma ampliação do consumo no mundo todo. Basta ver, só para citar, para concluir, a gente vê aqui o Porto de Santos, quase toda semana, centenas e centenas de apreensões de drogas, e indo para países de primeiro mundo. Então a gente precisa avaliar o que é preciso fazer local, estadual, nacional e internacionalmente. As potências precisam também discutir essa questão. E a Ana Paula também, claro, acompanha muito essa situação, né, Ana? Acompanho. O nosso Departamento de Vigilância em Saúde, engloba hoje a coordenação DST, AIDS, hepatites, e nós temos encontrado um resultado alarmante. Esse resultado está muito relacionado que os portadores de HIV hoje no nosso município, na sua grande maioria, são jovens universitários com conhecimento, com as orientações. E aquilo que o Ricardo falou, de que as pessoas vão se contaminando por conta de algumas facilidades. Então, hoje nós temos 2 grandes programas. A PrEP, que foi o que o Ricardo falou, que é de pré-exposição ao vírus HIV, e temos a PEP, que é o programa pós-exposição ao HIV. E as pessoas também têm muito acesso à medicação hoje contra o HIV. Então ficaram numa zona de conforto, onde acham que aqueles cuidados principais de prevenção, como por exemplo o uso da camisinha, não é mais necessário. E essa mudança do hábito do uso da camisinha também é muito difícil, porque os jovens hoje, eles não querem usar essa prevenção. Então é um trabalho de conscientização, de muitas campanhas que nós fazemos, porém essas campanhas ainda precisam ser mais intensificadas, né? Nós precisamos também que não só o setor público da saúde faça esse tipo de campanha, mas que dentro dos próprios lares, as famílias também conscientizem, falem sobre o assunto, porque é um assunto que está tomando conta dos nossos jovens e isso nos preocupa muito. Teve uma geração camisinha aí, não é? Um período um pouco mais para trás, né? Tivemos uma tivemos geração... aquele período 80, final dos anos 80, 87, 88, Sim, porque... começo dos anos 90, enfim, foi uma coisa terrível, né? O que nós víamos... Na sequência, surgiu a geração camisinha, né? Sim, surgiu essa geração que foi ótima, só que o que nós víamos naquela época? Nós vimos pacientes com HIV tendo sinais e sintomas na nossa frente. Nós víamos o nosso vizinho morrendo por conta de um HIV. Nós vimos amigos nossos morrendo, atores, cantores. E hoje,
Quem que a gente está vendo morrer por HIV? A gente não vê, porque o tratamento, né, tem sido feito, e graças a Deus tem sido feito, né, mas as pessoas ficaram no que eu falo de uma zona de conforto, a ponto da gente ter paciente que nos procura e fala, se eu ficar com HIV, eu tomo remédio. Né? E não se preocupa... Se o remédio tiver algum contraindicativo, por ele já ter alguma outra... um problema, enfim, pode acontecer, não pode? Ou não? Sim, existem contraindicações, mas assim, a Ana Paula lembrou bem, né? Hoje a gente tem uma série de facilidades que acabam indiretamente, como eu tinha falado, e ela também se estendeu no conceito, que é muito importante, ela tem dados que a gente não dispõe, então é mais importante ainda, relevante, né? A gente percebe nitidamente que as pessoas, de fato, estão nessa zona de conforto. Como tem outras opções, às vezes não toleram um primeiro remédio, você tem uma segunda leva de remédio, uma terceira leva de remédio. São diferentes? São diferentes, de várias categorias e mecanismos de ação diferentes. E às vezes, né, há pouco tempo uma paciente minha tomou um remédio que seria aí o Top One, inibidor da integrase e tudo mais, mas teve uma forte reação alérgica, tivemos que mudar para um segundo grupo. Então isso acontece sim na prática. Mas até antes disso... O segundo grupo é tão eficiente quanto o primeiro? Sim, costumam ser. Embora, se você considerar todas as interfaces, às vezes pode haver uma resistência primária, quer dizer, o indivíduo recebeu um vírus que já vem mexido de um outro paciente, de uma outra pessoa, esse vírus tem um grau de resistência, às vezes um remédio que seria bom para uma grande parte pode não funcionar para ele. Então isso exige a intervenção do médico infectologista, um acompanhamento, tem testes para ver resistência do vírus. Mas mais do que tudo isso foi o que a Ana ressaltou, né? Essa questão do pessoal estar na zona de conforto e não ligar muito. Isso, você quer ver um exemplo disso? O HIV, ele, às vezes você tem a reinfecção do paciente que já tem um vírus, ele forma um recombinante. Ele tinha o vírus B e recebeu um F e virou um B/F, que é mais difícil de tratar. Mas hepatite C é o exemplo mais gritante. Tem pacientes que se reinfectam 3, 4 vezes. Você trata uma vez, ele continua fazendo seus abusos, pega uma segunda vez por um subtipo diferente e vai. Então a irresponsabilidade tem sido grande. E a preocupação... A chance é essa, né? Porque o sujeito vai, abre mão da camisinha, ou até o parceiro ou a parceira, ou as parceiras, ou os parceiros, né? Hoje a gente tem que abranger, evidentemente, e hoje todos as relações, né? Mudaram muito, né? Muito. Há pouco tempo atrás, como você falou, da geração camisinha, nós também tínhamos outros conceitos em relação à sexualidade, não é? Sem dúvida. E hoje tudo mudou. Então, isso também tem interferido bastante nessa parte da prevenção. Porque a pessoa, a pessoa acho que não raciocina. Vai que, de repente, um desses medicamentos não encaixa com o meu organismo e são duas questões que me chamam a atenção. Uma é que a infectologia, no caso, atinge pessoas de todos os níveis sociais. Mas eu ficaria pensando assim... A pessoa que tem um nível social muito elevado, tem informação, está sendo trabalhada está sendo orientado, como aceita essa infecção? Isso é um aspecto. Outra questão importante é, por exemplo, o sistema universitário. Quem está numa universidade está pensando em fazer pesquisa, em trabalhar em coisas mais especializadas. Tem as baladas. Não é? E aí... entra nessa história. Eu complementaria essa questão dizendo que nós temos o problema do remédio e quem paga esse remédio. Não é barato. Então nós temos que pensar em tudo. E, concluindo, uma relação amorosa, um parceiro, uma parceira ser infectada, é algo que não atende esse requisito maior. Amorosidade. É uma questão muito, muito delicada. Esse comportamento inconsequente e irresponsável, grande parte dos jovens, também acho que evidencia uma outra questão que é muito importante, que é o consumo exagerado de álcool e outras drogas, né? Porque a partir do momento que a pessoa fica em estado alterado de consciência, toda aquela carga cultural, né, aquele estudo que a pessoa teve, por mais que tenha cursado um curso, uma universidade,
Isso daí fica em terceiro plano. A pessoa não se lembra daquelas informações todas, porque como está ali tá na balada, está numa festa muito animada, acaba não tomando as precauções. E acaba tendo problemas sérios na contração de doenças como a AIDS, hepatite e também outros tipos de comportamentos muito perigosos para a sociedade. Por exemplo, a direção perigosa com o pessoal alcoolizado ou sob efeito de drogas, a pessoa fica mais agressiva, tem conflitos na rua com desconhecidos, ou mesmo em casa com a cônjuge, não é a cônjuge, a cônjuge, e assim por diante, né? Então, os prejuízos para a sociedade são imensos, não só em relação à contração de AIDS, hepatites e outras doenças. Fundamental, né? Seja homem com homem, ou homem com mulher, enfim, né? Mulher com mulher, acho que não, né? Mas homem com homem, sempre a necessidade, o mulher com homem, de se utilizar a camisinha, a menos que os dois façam os exames, enfim, e tal, esteja tudo zerado. Os parceiros serão sempre um com o outro com um ali e tal, né? Aí tudo bem, você é namorado, fez os exames, essa coisa toda. Agora, o cara que tem vários parceiros ou parceiras, a mulher também que tem vários parceiros, enfim, camisinha sempre, porque o risco é tremendo. O intervalo, voltamos já na sequência do Ponto de Vista. Muito bem, voltamos, sequência do Ponto de Vista, com prazer aqui conversando com a Ana Paula Valeiras, ela que é chefe do Departamento de Vigilância e Saúde aqui de Santos, o Uriel Vilas Boas conosco, o doutor Ricardo Ainen também, né? E o Santana atento aí às redes sociais, né? Bom, temos aí a vacinação para os santistas de maneira geral aqui por conta do sarampo, né, Ana Paula? Como é que vai indo a vacinação? O pessoal realmente está aderindo ou não? Olha, nós tivemos uma aderência muito alta por conta de todo o processo que nós passamos aí no Porto de Santos. Então, para vocês terem ideia, no ano de 2018 nós vacinamos contra o sarampo 26 mil pessoas. E esse ano, no mesmo período, nós vacinamos mais de 117 mil pessoas. Lógico que eu estou contando o número também com aqueles bloqueios vacinais que nós fizemos dentro do navio, que foi aonde originou o primeiro caso de sarampo aqui no município. Todos os passageiros eram vacinados na entrada? Sim, nós tivemos 12 ações dentro do Porto de Santos nesse navio. Nós primeiro fomos contactados, nos disseram que foi só esse navio? Só o navio, MSC Civil. Então, esse navio é um grande navio, com mais de 5.400 passageiros e em torno de 1.400 tripulantes. Nós estivemos no primeiro dia para fazer a avaliação dos tripulantes que já estavam adoentados dentro do navio. Lá nós constatamos de alguns que já tinham mais os sinais e sintomas mais relacionados com o sarampo, se bem que nós fomos acionados para ver a rubéola. Chegamos lá, não tinha rubéola, era sarampo. A informação primeira era rubéola, de 12 tripulantes. Então, nesse primeiro dia, no dia 16 de fevereiro, nós tivemos o contato com esses tripulantes, fizemos toda a coleta de urina, de sangue, de secreção nasal com suave nasal, mandamos para o Instituto Adolfo Lutz e logo depois tivemos o resultado que eram todos sarampo. Um sarampo bem inespecífico, da maioria deles, com sinais e sintomas bem diferentes daquele sarampo que nós víamos anteriormente, né? Lembrando que o último caso de sarampo em Santos foi no ano de 2009. Então, agora, 10 anos depois, surge esses casos. Nós fizemos o bloqueio vacinal todas as vezes que nós entramos dentro do Porto de Santos. Então, no segundo dia que nós voltamos, nós fizemos a vacinação de quem estava desembarcando e das pessoas que estavam embarcando, em torno de 9 mil pessoas. Foi um efeito, assim... Operação, assim... muito grande, único no mundo. Quero deixar isso registrado, que para nós foi, assim... Essa experiência foi muito boa, porque nós aprendemos bastante, tanto é que está tendo um surto de sarampo em Nova York. Até eu brinquei, será que eles não querem que a gente vá lá dar uma assessoria? Porque realmente a equipe da vigilância e da atenção básica estão de parabéns, porque realmente nós trabalhamos muito. E ficamos orgulhosos com o retorno que nós tivemos. E aí, todos os outros embarques, né, nós fizemos a orientação e vacinação de todas as pessoas. Mas, além da vacinação,
A equipe da vigilância epidemiológica continuou adentrando o navio. Nós fizemos toda a parte de vigilância, de investigação epidemiológica dentro do navio, junto aos tripulantes. Então, nenhum tripulante adoentado desceu no nosso município. Nós não permitimos isso que acontecesse. A Anvisa esteve conosco, mas quem atuou mesmo foi o município de Santos, a Secretaria de Saúde. E eu gosto de ressaltar que foi uma equipe que trabalhou incansavelmente e sempre com um sorriso no rosto, que eu acho isso muito importante. Porque essa equipe, ela foi para dentro de um local onde as pessoas são turistas. As pessoas estão indo para um navio para passear, para se divertir. E de repente chega no município de Santos e fala, olha, antes do senhor entrar no navio, o senhor vai tomar uma vacina de sarampo. E as pessoas aceitaram muito bem e até parabenizaram por Santos estar preocupado com isso. Então, assim, nós temos orgulho de todas as ações que nós fizemos. Infelizmente, nós tivemos 4 casos, né? O primeiro caso foi de um passageiro de 21 anos que estava nesse navio. Ele desceu aqui no Porto de Santos, já pegou um ônibus, foi direto para a universidade dele em São Paulo e foi detectado sarampo. Foi feito o bloqueio vacinal no bairro do Gonzaga, onde esse rapaz morava. Foi feito o bloqueio vacinal na universidade dele, em São Paulo, e também no apartamento onde ele morava. Esse bloqueio, para você ter ideia, quando a gente acha o caso índice, aquele caso encontrado, nós fazemos num raio de mais de 200 metros vacinação de todas as pessoas que são ou moradoras ou que trabalham com ele. O segundo caso foi de uma colega que, inclusive, entrou comigo dentro das cabines dos tripulantes, porque eu também adentrei, fizemos coleta, e essa colega que entrou comigo, infelizmente, também adquiriu sarampo. Você entrou vacinado ou sem vacina? Todos com vacina. Com vacina? Todos ela com tomou vacina mesmo assim? Todos com vacina. Porque a vacina, ela não é 100% eficaz. Uma eficácia da vacina de sarampo é em torno de 95%. Puxa, mas deu muito Então, deu muito azar. Né? E olha, eu vou te falar, nós entramos todas paramentadas. O que significa isso? Gorro, luva, máscara, propé, avental. Não foi, nenhum momento foi descuido. Né? Foi uma infelicidade. Agora... Aí o terceiro caso foi de uma médica que atendeu esse primeiro menino, que eu te falei, que também era moradora do Gonzaga, só que ela já está morando no Rio de Janeiro, ela já estava de mudança e a Fiocruz nos avisou que tinha dado sarampo. Nós novamente fomos no bairro do Gonzaga, fizemos o bloqueio. Dessa funcionária, que eu falei dessa minha colega, foi no bairro da Pompeia e também fizemos no prédio lá da Secretaria de Saúde, todo o seu entorno, para que a gente pudesse bloquear mesmo essa doença no município. E o quarto, que foi o único que, por enquanto, ainda não tem nenhuma relação com o navio, foi uma criança de 4 anos, moradora do bairro do Macuco. Essa nós também fizemos tanto na escola onde ela estuda, também no bairro onde ela mora. Para nós foi assim, muito trabalho, mas esse trabalho foi recompensado quando a gente sabe que todos eles estão bem, né? Todos os pacientes que tiveram a doença estão bem, trabalhando, estudando. A população não foi alastrada a doença, então hoje a gente se sente assim, orgulhoso de fazer parte de uma equipe que trabalhou com tanta seriedade e tanto comprometimento. Muito bem. Eu faria 2 observações. A primeira, o navio... E essas pessoas que estavam contaminadas, o navio vem do exterior, né? Turistas. E, em segundo lugar, fica uma questão que alguma outra cidade do Brasil tem esse problema de sarampo. Então, Santos fica caracterizada como uma cidade que tinha esse problema. Então, até isso preocupa, porque a repercussão de uma cidade de turismo onde tem sarampo é muito má. Então é necessário que a gente avalie de que maneira... Como é que surgiu isso? De onde surgiu? Esse sarampo foi diagnosticado com um genótipo, que seria assim, a identidade desse sarampo, o genótipo D8, nunca existente aqui no Brasil. Agora, a gente sabe que o sarampo ele está na Europa, né, principalmente porque os tripulantes que trouxeram, né, essa doença para cá eram tripulantes da Ucrânia, Sérvia, Índia, locais que a gente sabe que tem o sarampo. E na Europa há um movimento muito anti-vacina, né? Tanto nos Estados Unidos, que também isso tem acontecido, portanto, também agora eles estão com sarampo anti-vacinal.
Então, assim, o Brasil é um dos únicos países do mundo que tem um Programa Nacional de Imunização e que está sempre muito preocupado em fazer a imunização da população. Então, assim, nós somos um porto aberto, estamos abertos a coisas boas e a coisas não tão boas assim. Infelizmente, foi aqui que aconteceu e Santos abraçou a causa e fez o trabalho que deveria ser feito. Mas, mesmo assim, o nosso secretário de Saúde, Fábio Ferraz, na semana passada, ele fez um documento, encaminhou para a empresa MSC, solicitando que, pelo menos, tudo aquilo que a secretaria teve de gastos, né? Foi feita uma planilha e estamos pedindo material para as nossas unidades de vacina, para a nossa sala de vacina, com o motivo da gente ficar um pouco menos prejudicado, vamos dizer assim. Ressarcimento. Né? Ressarcimento, né? E aí a MSC se prontificou no dia seguinte e falou que vai realmente cumprir com o que deve ser cumprido. Eu só acrescentaria nesse caso que solicitasse também, eu li a entrevista do Fábio Ferraz. Falou aqui com a gente. Falou aqui com a gente a respeito disso. Que acrescentasse que a MSC divulgasse lá de onde traz os turistas que Santos é um exemplo de combate ao sarampo. Ricardo Adi, que já esteve conosco em outras oportunidades, também junto com o próprio Marcos Caseiro, né, que frequenta bastante aqui a nossa bancada também, né, Aiden? E vocês já fizeram aí críticas duras, pesadas a essa campanha aí burra, né? De antivacinação, né? Isso aí é uma coisa assim, né? Começando pelo fim, assim, quando eu voltei para Santos em 79, pós-residência, trabalhava no isolamento da Santa Casa, terceiro J, né? E cansei de ver casos de sarampo e depois a doença foi desaparecendo com a vacinação. A gente teve certificado de país livre de caso e tudo mais. E aí a gente sempre fica triste quando essas coisas acontecem. Louve-se o trabalho, foi muito legal esse trabalho da secretaria, né? Dignifica a saúde pública. Porém, assim, né, por trás, no bojo disso tudo, está uma série de coisas. Uma das questões é assim, que tem países que não permitem que um navio desse venha atracar e nem subir ninguém dentro desse navio, entendeu? Então, isso acontece com bastante frequência em outros países, esse bloqueio. Mas nós tivemos que encarar de uma forma diferente, criativa. Com respeito à questão da cobertura vacinal, é impressionante, porque essa visitadora, ela, segundo consta, ela tinha tomado vacina em 2016 e 2018. Isso. E talvez ela tenha alguma dificuldade de resposta, porque realmente é uma ótima vacina, da eficácia de 95% em média, né? Porém, assim, escapam os casos. Com respeito à paramentação, a paramentação adotada por nós, ela não é suficiente para impedir que essa contaminação se dê por via aérea. As máscaras que a gente usa, não é aqui. A gente não está preparado para esse tipo de coisa. Teria que ter uma paramentação um pouco mais sofisticada, mais ou menos aquele tipo roupa de astronauta, né, que a gente fala. Como tem laboratórios de segurança de nível 4, nível 3, nível 4, nível 5, que são os laboratórios que lidam com hantavírus, ebolavírus e outras coisas do gênero. Mas assim, foi um trabalho super criativo, duro, né? Tinha que se fazer mesmo esse bloqueio, na opinião de técnicos, né, aos quais eu me junto. E a gente espera que isso resolva, né? E que, obviamente, que haja um pouco mais de seletividade, né, nessas companhias de turismo, no sentido de quando apresentarem problemas a bordo, tenham um cuidado maior e tudo mais, para que as cidades turísticas não sejam prejudicadas e toda a sua população, porque outras coisas vêm. Tem surtos de diarreia a bordo de navio, né? Por diversos tipos de vírus com transmissão por água e tudo mais, que já aconteceu em navio de cruzeiro até da Disney e tudo mais. A gente está exposto a esse tipo de problema. Agora, o Ricardo Eden, eu era moleque, já faz uns 50 anos isso, não, nem tanto também, mas quase isso. E tive sarampo, né?
vários meninos, várias meninas, enfim, naquela época, tinha o sarampo, catapora, rubéola. Eu também. Essa coisa toda. Você também teve, né? Teve. Pois é. Colocava Tava de irmãozinho cão, com irmãozinho com pra- irmão, se tivesse irmão, eu não É. tinha irmão e tal, mas se tivesse irmão, botava junto, já era para ter de uma vez e Isso. tal, não sei o quê. O sarampo não era tão grave, ficou mais grave, enfim. Era grave, é uma doença anergizante. Ela, quando atinge populações, às vezes com uma questão socioeconômica ou mais desfavorecidos, né? Homens de rua ou pessoas que moram em cortiços, né? Habitações coletivas, etc. Isso atinge um grau de importância muito maior, mas eu lembro perfeitamente, porque a memória da infância, dos fatos negativos, ela fica intacta. Eu tinha 5 anos, fiquei num antigo que chamava-se, tipo de uma tenda, que chamava balão de oxigênio. Eu lembro como se fosse hoje aquilo ali, né? Era terrível. E fiquei vários dias internados lá na Santa Casa até que consegui ter alta e tomando antibióticos, etc. Porque é bastante frequente a ocorrência de infecções secundárias, em especial no pulmão. Essa cepa parece que é uma cepa que não teve assim uma intensidade de sinais e sintomas tão destacado, mas não menos importante. Eu só queria relembrar isso que a Ana falou e que você também acentuou, que é essa questão dessa corrente, essa contracultura vacinal, que é um negócio absurdo. Tem morrido gente por sarampo na Finlândia, Noruega, Dinamarca, Suécia, Holanda, Alemanha, países de altíssimo IDH, e por incrível que pareça, isso acontece. E agora em Nova York, né, como já foi ressaltado. E é interessante mencionar que a catapora, sarampo, não deixa marca na pessoa. A varíola, sim. Então, não vou dizer quantos anos passados, para não empatar Alguns anos, né? Alguns anos passados, a preocupação era essa, a varíola, porque ela deixa marcas na pessoa, né? E era a grande preocupação. E aí a gente percebe a necessidade que a gente tem de atuar a partir de casa, a partir do colégio, do parque infantil, para motivar as pessoas a ter a precaução, porque a prevenção é essencial. E isso não é entrar em desespero, não. É acompanhar o noticiário, acompanhar a orientação médica e a questão da saúde em Santos. O pessoal é muito competente, muito entusiasmado no trabalhar. Isso é um reflexo muito importante e nós temos que ter sempre essa preocupação, a precaução. Eu acho o seguinte, nós já discutimos isso aqui, o Ricardo Aiden estava na bancada também, inclusive citou um caso do seu filho também, né? Em Santa Mônica, né? Que precisava apresentar a carteira de vacinação, enfim. Quando ele estudou lá em San não Diego. estudaria. Não há uma maneira de se criar isso aqui em Santos para fazer mesmo uma cidade exemplo para o país e para o resto do planeta? Porque eu acho o seguinte, carteira de vacinação, está faltando tal, mas não entra, teu filho não vai estudar, mas não vai estudar, você vai vacinar ele agora e mais tarde você volta aqui com a carteira preenchida, ele entra, assiste a aula e fica normalmente. Na rede municipal de saúde, nós já fizemos esse trabalho, essa lição de casa, então as crianças que não estão com a carteira vacinal em dia, atualizada, não é feita a matrícula. Isso devia se estender para a rede particular também. Já estamos, né, em contato com a própria rede particular para que também façam o mesmo, né? Então, vamos começando e a gente tem que incentivar, né? Por exemplo, nós estamos agora em plena campanha da gripe, começamos ontem, né? Então, as pessoas têm que incentivar, as gestantes, né? Às vezes a gente tem os nossos colegas profissionais da saúde que falam para a gestante não tomar vacina. Isso para nós é um problema. A gestante precisa tomar vacina. Tem médicos que dizem para não tomar vacina? Existem alguns médicos que, infelizmente, são contra, né? Então, assim, nós ainda temos alguns problemas sérios em relação à baixa cobertura, e isso no Brasil como um todo, não é só aqui em Santos, a baixa cobertura vacinal da gripe para gestante e para as puérperas, aquelas mães que tiveram bebê até 45 dias. Então vamos só te interromper um instante. Ricardo Aiden, do alto aí do... 1,90 m de altura, diga ao telespectador do ponto de vista, as pessoas, mulheres que estão grávidas, podem tomar a vacina da gripe ou não? Podem e devem tomar a vacina da gripe. Aliás, vocês que estão nos ouvindo, por favor, tomem vacina antigripal, vacina da gripe, porque é fundamental
A gripe continua matando o mundo afora e é absolutamente indispensável que acorram aos locais de vacinação. Não sejam reativos, sejam proativos. O brasileiro adora, depois que a confusão começa a ir para a fila de clínica de vacina, trocar soco um com o outro, que acha que passou na frente. É uma cultura não sei o quê. equivocada, né? Tá, a minha amiga Márcia Rodrigues, que tem uma clínica de vacinas, não me deixa mentir, né? Chamar a polícia, fica aquela confusão, tudo reativo depois que o bicho está pegando, né? Então se antecipem ao problema. Quer completar? A partir de que idade? A vacina da gripe, ela é a partir dos 6 meses de idade a crianças menores de 6 anos. Esse ano foi ampliado, antes era até crianças até 5 anos, agora crianças até 6 anos. Gestantes, puérperas, idosos acima de 60 anos, pessoas com doenças... Acima de 60 anos é idoso? Idoso, para o Ministério da Saúde trabalhadores da rede pública e privada, os professores, profissionais da saúde, pessoas que têm doenças crônicas, como por exemplo diabetes, hipertensão, pessoas que trabalham no sistema prisional, adolescentes do sistema prisional de 12 a 26 anos, asmáticos, bronquiteiros, todas essas pessoas devem tomar a vacina para a gente evitar um alarme aí maior aí no próximo inverno que a gente vai ter. Pois Muito bem. Eu estou mandando um recado para o Marcelinho, para o Matheus e Marquinhos. Peçam seus pais para levá-los para tomar vacina. Esses aí quem são? Teus netos? Meus netos, porque senão eu vou puxar a orelha dos seus pais. O intervalo e voltamos já já. E atenção, ficou claro, né? A Ana Paula deixou bem claro aqui, essa campanha, o dever de cada um, e o Ricardo Oed deixou mais claro ainda e evidente. Mesmo as grávidas, né, devem tomar a vacina contra a gripe. Já já voltamos. Muito bem, voltamos, sequência do nosso ponto de vista, saúde em pauta, né, que é sempre muito importante. Eu vou lá na ponta com o Marcos Santana, que tem aí observações, questionamentos. Duas participações aqui, o Elvio, do bairro da Aparecida, ele acompanha a gente todos os dias aqui. Um abraço ao Elvio, cumprimenta obrigado, os participantes da bancada. E o Danilo de Grado acompanha a gente de São Paulo pela internet. Ele diz o seguinte: deixo o meu registro parabenizando todos os profissionais de saúde que tanto nos ajudam no dia a dia. São anjos enviados por Deus aqui na Terra. Amém. Obrigada. Olha, a controvérsia, né? Anjos, não, Ricardo Oed? Peraí. Mas tudo bem. Obrigado, viu, Danilo? Um abraço para você, sempre atento e participante aqui. Diga, Santana. E a gente está falando sobre contaminação no bloco passado, sobre a questão de vacinas. Eu queria falar com a Ana Paula um assunto muito interessante também, que é a chamada contaminação cruzada das pessoas que se alimentam fora de casa, em restaurantes, lanchonetes. Queria que você explicasse para a gente o que vem a ser a contaminação cruzada, o que as pessoas têm que fazer para evitar essa contaminação, tanto os donos dos estabelecimentos como os clientes, as pessoas que vão fazer refeição fora de casa. Nós estamos fazendo um grande alerta em relação a isso, porque hoje a gente sabe que a maioria das pessoas comem fora de casa e, inclusive, fizemos uma matéria em relação a esse assunto tão importante que a gente não fica atento. Então, nós vamos muitas vezes nos alimentar em restaurante, em lanchonete, em quiosques, e a gente não pensa que, por exemplo, aquela tábua de madeira que está sendo cortada, a carne, cortada o hambúrguer, algum produto, né, aquela tábua de madeira, ela é altamente contaminada, né? Então, o que a gente tem feito? A gente tem falado sobre alguns produtos que podem estar contaminados e você, no simples fato de comer um sanduíche, por exemplo, você pega aquele tubo de ketchup, aquele tubo de maionese, né, e coloca no seu sanduíche, você pode estar se infectando com outra pessoa que já utilizou aquilo, né, e aquilo já está contaminado e vai fazer essa infecção cruzada. O que a gente tem orientado e o que é o certo, né? Trocar todos esses utensílios que são de madeira, tábua, colher, né, batedor de carne, né, todos esses utensílios que podem impregnar restos de alimentos, que podem estar sujos, que nem mesmo com uma boa limpeza aquilo se desimpregna, é que troque por produtos de alumínio, de aço alumínio, para que seja mais eficaz, ou de vidro.
Ketchup, aqueles ketchups que devem estar dentro dessa lanchonete, desse restaurante, são aqueles ketchups que vêm individualizado, em saquinho individual, né, assim como todos os outros temperos. O que é importante é a gente estar muito atento aos locais aonde a gente trabalha. Não precisa ser um fiscal da sanitária para chegar no local e ver que aquele ambiente não está corretamente limpo, né? E aí nós temos que fazer a nossa parte, né? Orientar as pessoas para que isso não ocorra. Então, é isso que a gente tem batalhado, né, nessa semana na vigilância sanitária. Cada semana a gente está falando sobre um tema, e esse tema dessa semana foi justamente esse risco que a gente tem na nossa alimentação, que às vezes até mesmo dentro da nossa casa a gente faz, né? Compra aquele ketchup, deixa lá na geladeira durante meses e vai usando e manipulando, por exemplo, né? E acaba acarretando aí uma diarreia, acaba tendo uma doença aí causada por alguns. A fiscalização tem sido feita, inclusive a gente pede para que as pessoas denunciem cada vez que vejam alguma coisa em relação a isso, para que a gente possa autuar, né? Então a gente intima, orienta e, se for a necessidade, a gente dá a multa e até embarga o local quando necessário. Eu mesmo fui uma pessoa que denunciou há uns poucos meses atrás um local que eu ia me alimentar sempre. E aí eu tive um surto de diarreia terrível e aí eu falei, não, alguma coisa está errada. E aí eu fiz a denúncia, os fiscais foram lá, infelizmente encontraram coisas muito erradas e nós tivemos que fechar o local até que essa pessoa faça o trabalho que deve ser feito, né? Então a gente tem que estar muito atento. Eu acho que a melhor pessoa para ser um fiscal somos nós mesmos, né? Então vamos olhar, vamos nos preparar, porque a gente tem denúncias constantes e não é só daquele barzinho, aquele restaurante que a gente acha que é mais baratinho, mais econômico. Não, a gente tem restaurantes também de luxo, vamos dizer assim, que às vezes pregam um susto aí na gente. Uma coisa, as pessoas têm o direito de visitar a cozinha? Tem o direito. Muito pouca gente sabe disso, né? Qualquer pessoa pode entrar, pedir para entrar. O cliente tem o direito de pedir para entrar e verificar a cozinha. Se ele achar que está tudo bem, está bonito, tudo certinho, ele fica. Geralmente, se ele achar que não, vai embora. O que nós falamos geralmente, se está sujo, alguma coisa está errada nesse processo de trabalho. Então, você tem o direito de visitar a cozinha, querer olhar. E aí, se vê que tem alguma coisa errada, nos comuniquem que cuidado, o fiscal né? Se for à la carte, de repente o cara te sacaneia na hora de levar o prato para a mesa. Hein? Eu já não sei. É uma questão interessante. Foi feito aí um trabalho de maneira a eliminar os tubinhos, os canudinhos. Canudinhos de plástico. Isso. Exatamente. Vamos colocar de metal. Esses canudinhos de metal podem ser reusados. E se para serem reusados, eles passarão por uma questão de higiene efetiva? Então, e aí menciona-se também nas cozinhas, ou mesmo aí quando você vai comer um sanduíche, a pessoa que te faz o sanduíche não usa luvas. Então são situações que, na minha opinião, mereceriam não apenas a fiscalização posterior, mas mereceria um trabalho junto aos sindicatos específicos dessas categorias, né, bares, restaurantes, hotéis, para estimular as pessoas que lidam com essa área, porque a gente vê programa de televisão onde é feita a manipulação de comida, as pessoas estão com, né, o avental, não é? Sim. Então que isso fosse estimulado com duplo sentido, valorizando o profissional e valorizando o trabalho que é feito, de maneira a evitar esses problemas. Porque a fiscalização, às vezes, tem muita dificuldade em encontrar um resultado positivo. Por isso que é o positivo. risco de você assistir, não é, ao seu sanduíche ser preparado, tá certo? É melhor você virar de costas, conversar com outra pessoa, porque tem o velho ditado, né? Olha, que os olhos não veem, o estômago não sente. Não é bem assim. Eu concordo quando ele fala da luva, mas a luva também é um problema para nós da sanitária. Porque muitas vezes a pessoa acha que está com a luva e ela está... Fica com a luva o dia inteiro. Fica com a luva o dia inteiro, vai ao banheiro com a luva, faz troco de dinheiro com a luva e depois faz o sanduíche. Então, a luva está protegendo o funcionário, não está protegendo a comida. Ser feito. Então, isso é um problema. E outra coisa que tem é que muitos locais, aquela pessoa que te serve a comida é a mesma que faz o troco, faz o pagamento, que a gente faz o pagamento. Problema, né? Isso é um problema. Então, se tiver algum local assim, tem que denunciar porque não pode. Ricardo Aide, diga. Só uma curiosidade. A gente tem a preocupação, como
a senhora mencionou, doutora, que a gente deixa comida na geladeira e assim por diante. A carne que vem lá de Mato Grosso, no congelador, né? No congelador, será que essa carne tem um tempo necessário de utilização? Essa é uma questão também, ou seja, é uma situação muito complexa. Muito complexa, mas as carnes elas vêm em caminhões frigoríficos, tem toda uma inspeção sanitária, eles possuem documentação correta, tem o prazo para essa carne chegar até o seu destino. Então, tudo isso tem o selo que comprova que essa carne é realmente de boa qualidade, né? Então, isso a gente pode ficar mais tranquilo. O duro são aqueles clandestinos que a gente tem, né? Às vezes tem abatedouros clandestinos, que isso é proibido por lei, porque aí sim não tem toda uma vigilância sanitária em cima disso. Ricardo Aiden, se você quiser completar alguma coisa no nosso tema, você fica à vontade. Mas eu queria depois perguntar outra coisa também. Sim, claro. Esse tema é fascinante, né? Dava um programa inteiro, doença transmitida por alimentos, foodborne diseases, aí tem livros sobre isso e tudo mais. Isso é catalogado no mundo inteiro e, obviamente, que aqui não se tem esse apuro por razões diversas, mas a gente vê casos, né? Começando pelo ovo. O ovo, quando você compra o ovo, desejavelmente, você deve lavá-lo, passar um detergente com uma esponja no ovo. Depois lavá-lo em água corrente, abundante, girando e colocá-lo imediatamente na geladeira. Por conta do quê? Da salmonela, que é uma bactéria que dá bastante casos de diarreia. Recentemente, atendi 2 frequentadores de um mesmo restaurante que foram lá, comeram um canapé que tinha ovo e, obviamente, que o dono do restaurante reagiu muito bem. A gente identificou nas fezes a salmonela. O dono do restaurante reagiu muito bem, fez uma pesquisa entre os manipuladores de alimento e justamente os que descascavam o ovo para fazer o canapé que levava ovo, etc., tinham salmonela nas mãos e, obviamente, repassavam, mesmo com o ovo cozido, para aquele ovo cozido a bactéria. Então, isso aí dá um assunto aqui para horas de discussão. O que é importante é isso que a Ana Paula falou, quer dizer, cada um deve ser fiscal dessas coisas, sem exagero, né? E, obviamente, que assim, em casa, eu falo muito com a funcionária, ela que trabalha em casa, ela faz entre aspas, uma faxina e uma limpeza frequente na geladeira, restos de alimento, restos que eu digo assim, um pouquinho do soufflé que sobrou, não sei o que, no dia seguinte, pumba, lata do lixo. Porque efetivamente a durabilidade mesmo numa boa geladeira, você abre e fecha a porta, ela é limitada. Então vale mais a pena não correr risco. E só aproveitando o gancho, aquele sorinho fisiológico que muita gente que tem bronquite usa para fazer a inalação, ele sempre deve ser aquele tubete que você usa uma vez e já descarta o que sobrou. E nunca aqueles tubos de 500 ml de soro que em 48 horas viram um verdadeiro criadouro de micróbios. Então esse assunto ele vai longe, né? Mas é um assunto extremamente relevante. Ricardo, você está falando de armazenagem de alimentos, de conservação, mas uma coisa importante, interessante de registrar, é que muitas pessoas não sabem lavar as mãos. Né? Sim. Não utiliza o sabão de maneira adequada, o tempo de ensaboamento da mão. Né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre lavar as mãos, uma coisa tão simples, mas que muita gente acaba pecando, né? A higiene das mãos é simples, porém, a gente sempre está falando sobre ela, inclusive no meio da saúde, né? As mãos, ela pode ser um instrumento que vai levar bastante contaminação para aquela pessoa. Então, a lavagem das mãos, ela deve ser lavada mesmo com água e sabão. Às vezes as pessoas acham que só usando aquele álcool gel passa e às vezes nem esfrega a mão, tem que esfregar a mão, mas o ideal é realmente água e sabão. Se você tiver como lavar, é muito melhor do que só o álcool gel, né? Então, lavar entre os dedos, lavar debaixo das unhas. Nos próprios restaurantes, a gente pede o manual das boas práticas, justamente para fazer com que essas pessoas tenham essa consciência da lavagem das mãos. Muito bem. Ricardo Aiden, no finalzinho, só uma curiosidade, né? A gente conversou até antes do programa começar, uma senhorinha que faleceu nos Estados Unidos há pouco tempo, com 99 anos, né, de idade, viveu bastante. Mas ela deixou assinado, claro, em vida,
que o seu corpo deveria ser doado a uma universidade, para o curso de medicina, enfim, as aulas de anatomia, essa coisa toda. Quando os estudantes dissecaram o cadáver, né, foi descoberto ali que ela viveu os 99 anos e morreu por causas naturais, né, com os órgãos totalmente invertidos, menos o coração. Ou seja, os órgãos dela estavam totalmente fora do lugar. O fígado estava no lugar do baço, o baço no lugar do... enfim, não sei. Como é que é possível uma coisa dessa? Isso chama citos inversos. É uma coisa que acontece a partir da fase embrionária, né, dessa pessoa. E é incomum essas pessoas viverem a longo prazo sem ter algum tipo de problema ou sem que se descubra esse fato. Às vezes um simples exame clínico, eu já tive a oportunidade na época da faculdade de ver uma pessoa com citos inversos cardíaco e entre os órgãos do abdômen, e assim, era facilmente perceptível, guiado pelo nosso professor, que o coração, a ponta do coração ficava para o lado direito e não para o lado esquerdo, né? Então isso de fato é perceptível, e essa mulher, evidentemente, aos 99 anos, ela foi uma sobrevivente ao longo da vida, nunca teve problema e não foi percebida. Muito bem, né? Uma curiosidade. E algo que a gente lê, fica em dúvida, mas o Ricardo está esclarecendo aqui e realmente é possível, viu? Obrigado, Ricardo. Olha, mais uma, prazer recebê-lo sempre. O Uriel também sempre aqui com a gente. Ana Paula, mais uma vez, agradecendo a sua participação. Santana, diariamente conosco. E você sabe, né? O Ponto de Vista é ao vivo, de segunda a sexta-feira, sempre aqui pela Santa Cecília TV, 1h30 da tarde. Reprise para você conferir também às 8 da noite. Valeu, gente. Tchau. Obrigado.